Boa noite para você. A Secretaria de Segurança Pública do Estado apresentou esta manhã o balanço da Operação Pescador 2, realizada nesta quarta-feira na capital. Uma nova estratégia para reduzir a criminalidade usando viaturas descaracterizadas. Na ocasião, foram apresentados 5 suspeitos capturados em cumprimento a mandados de prisão e também 3 homens presos com 70 quilos de cocaína em uma embarcação no Rio Solimões. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, durante a operação realizada na zona leste da capital, entre a tarde e início da noite de ontem, os furtos tiveram uma redução de 45% e os roubos caíram 22%. Porque o que nós queremos agora, nesse momento, é tirar aquele criminoso que inferniza o dia a dia da população, o que rouba o celular, o que bate a carteira, o que agride, o que leva R$10 e às vezes dá uma facada em alguém. É esse criminoso que é o nosso foco. Logo, não vão haver grandes apreensões com a Operação Pescador. Pelo conceito dela, ela não visa buscar reprimir essa criminalidade. A criminalidade organizada já está sendo combatida. Mas nas ruas, a segurança pública ainda divide opiniões. Com certeza vai dar bastante segurança para a população, entendeu? Porque a criminalidade está demais aí, ó. Um monte de assalto, todo dia assalto, morte. Vai ajudar bastante. Já está muito difícil. Situação de segurança muito grande ainda. Segundo o secretário de Segurança Pública, a população pode até perceber uma menor circulação de viaturas nas ruas, mas isso não quer dizer que a polícia não esteja empenhada em prender os criminosos. As viaturas da Polícia Militar agora ficam assim mais tempo paradas, o que significa ser bom na opinião desse frentista. Porque estando aqui por perto, a gente fica mais seguro, né? Agora quando não tem ninguém por perto, a gente já fica inseguro, né? Então seria bom se ele estivesse aqui para guarnecer, porque às vezes é complicado, né? Sem segurança perto, somente um trabalho desse aqui é complicado. O objetivo de também conter os gastos com combustíveis, ao mesmo tempo, pode ser estratégico. Parar a viatura é uma estratégia de segurança. Então, você encontrar uma viatura parada em um ponto não significa necessariamente que ela está ali porque ela não tem combustível. Vou lhe citar um exemplo. Um shopping qualquer na hora da saída do shopping, 10 horas. Uma viatura parada perto da parada de ônibus é estrategicamente recomendável. Então, nem sempre quando a viatura está parada e o policial está fora, é porque ele não tem combustível para rodar. Mas, efetivamente é isso. Nós não temos a mesma cota que tínhamos antes. Sérgio Fontes também ressaltou que as polícias militar e civil vão continuar atuando de forma integrada nas operações com viaturas descaracterizadas. E a meta também consiste em levar a ideia para os municípios do interior. Na manhã desta quinta-feira, também foram apresentados 5 dos 6 presos durante a ação da polícia. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados judiciais. Em outra operação da Polícia Civil, 3 homens foram presos com 70 quilos de cocaína. A droga de origem colombiana foi embarcada em Quari, com destino à capital. Após denúncia, a polícia fez abordagens a embarcações no Rio Solimões e conseguiu identificar o barco onde a droga estava. Pedimos para dar uma olhada no porão. Dentro do porão havia uma quantidade média assim, de peixes e muito gelo, mas muito gelo mesmo. Até eu considerei desproporcional tanto gelo para pouco peixe. E ao tirar esse gelo, com muito trabalho, foi uma ação que demorou 6 horas, 7 horas para concluir, nós verificamos que no piso da embarcação havia uma massa que foi utilizada para vedar o madeiramento do piso, e essa massa estava mole. Ao abrir a madeira, verificamos que havia todos esses pacotes de drogas que vocês já apresentaram aí nas imagens. Mas, de acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, outro desafio é identificar e prender os suspeitos envolvidos nos assaltos a agências bancárias e a caixas eletrônicos em Manaus. Nós temos os nossos departamentos de áreas especializadas que estão fazendo um serviço de inteligência. Essas situações que ocorreram atualmente, que foi o caso até do sequestro, né, da gerente do banco, e isso terá uma resposta.
Centenas de mototaxistas voltaram a protestar nesta quinta-feira na capital. Desta vez, a categoria cobra a liberação da segunda etapa da licitação, que foi suspensa para análise de documentos dos candidatos no Detran. Eles chegaram a bloquear um trecho da Avenida Maripiranga, o que deixou o trânsito bem complicado. A concentração começou na Avenida Alameda do Samba, na zona oeste de Manaus. O motivo da manifestação: cobrar informações sobre a segunda etapa do processo licitatório que regulamenta a atividade na capital e que está suspenso desde o final de junho, após a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos solicitar do Detran informações sobre o tempo de habilitação dos candidatos inscritos nessa fase. Felizmente, o processo licitatório ficou suspenso por um equívoco cometido pela SMTU, equívoco ao qual levou de levar em consideração o que pede o edital. O edital diz tempo de habilitação na categoria A. E quando chegou nesse quesito, ela levou em consideração categorias conjugadas, A e B, A e C, A e E. Isso abriu precedente com a possível derrubada do processo licitatório. O protesto seguiu pelas principais ruas de Manaus até a sede do Detran, na Avenida Maripiranga, o que deixou o entorno do viaduto Miguel Arraes completamente interditado. Agentes de trânsito tiveram que desviar o fluxo de carros para as avenidas Efigênio Salles e Darcy Vargas. A Polícia Militar e até o Batalhão de Choque também foram acionados. Atendendo a um pedido do sindicato, o diretor-presidente do Detran saiu para dar explicações. Leonel Feitosa justificou a demora, alegando que a lista encaminhada pela SMTU contém quase 3.000 nomes e sugeriu que um guichê no atendimento fosse reservado para a categoria verificar a situação das habilitações. Mas como a consulta custa R$ 11, a alternativa foi rejeitada pelos mototaxistas. O edital foi um edital mal feito, um edital onde deveria constar essa questão. No nosso site, eles podem entrar no nosso site e tirar a questão da habilitação e tudo mais. Agora, como gestor público, eu não posso abrir mão de receita para o órgão. Ainda segundo Leonel Feitosa, uma reunião marcada para esta tarde com o superintendente da SMTU, Pedro Carvalho, deve definir o processo. O doutor Pedro Carvalho virá aqui ao Detran para que nós possamos sentar em conjunto, junto com os mototaxistas, e resolvermos de vez essa questão. Depois de muita conversa entre os mototaxistas e a Polícia Militar, aos poucos as vias foram liberadas. A gente conseguiu realmente resolver tudo da forma pacífica, utilizamos da negociação. Mostramos para eles também que eles estavam obstruindo uma via muito importante, não só pela fluidez do trânsito, mas também como nós temos um hospital à frente, que é o 28 de agosto, e eles entenderam que realmente a melhor situação seria liberar a via. E na reunião desta tarde, Leonel Feitosa garantiu que a lista de nomes fornecida pela SMTU será encaminhada nesta sexta-feira à Prodan para que sejam feitas as consultas necessárias. Mas somente amanhã será possível dar um prazo. Já o superintendente da SMTU, Pedro Carvalho, garantiu que assim que as consultas forem concluídas, dará prosseguimento ao certame com a divulgação da lista dos nomes dos habilitados, a pontuação e a classificação dos concorrentes. Uma criança de 6 anos morreu e 6 pessoas ficaram feridas durante a explosão de uma embarcação na madrugada de hoje no porto do município de Itapiranga, a 227 quilômetros de Manaus. De acordo com informações do comando do 9º Distrito Naval, horas antes o barco havia sido abastecido com 12.000 litros de combustível e a explosão teria acontecido durante o acionamento do motor. Entre os feridos, o caso mais grave é de um homem de 22 anos que foi transferido para Manaus. 5 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na manhã de hoje na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Um dos carros envolvidos no acidente transportava 3 profissionais do Grupo Diário de Comunicação que seguiam para a cobertura de uma pauta. Segundo o Manaus Trans, o condutor teria perdido o controle da direção e atingiu uma picape que vinha no sentido contrário, onde estavam as outras 2 vítimas. Apesar do susto, todos estavam conscientes, foram atendidos pelo SAMU e encaminhados para atendimento médico nos hospitais da capital.
O gerente de operações, José Augusto da Silva Reis, de 43 anos, foi morto na tarde de hoje no quarto onde morava, que fica dentro de uma fábrica de isopor localizada no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, 3 homens ainda não identificados renderam a gerente da fábrica e invadiram o local à procura de José Augusto, que estava no quarto. A vítima foi baleada 3 vezes. Os bandidos fugiram em 2 motos, levando 2 celulares, cartão de crédito e a carteira com os documentos da vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E na tarde de hoje, um duplo homicídio foi registrado durante uma tentativa de assalto na zona norte de Manaus. E um assaltante também morreu depois de ser baleado numa troca de tiros com a polícia na estrada do Puraquequara. O assaltante morreu durante uma troca de tiros com policiais militares. Ele estava em uma caminhonete roubada no fim da manhã no Distrito Industrial e que estava sendo perseguida pela polícia. Outros 3 homens que estavam no veículo, que só parou após bater no muro de uma casa, conseguiram fugir para dentro da mata, no bairro Puraquequara. No carro também foi apreendida uma pistola. Já no bairro Monte Sinai, zona norte de Manaus, 2 homens morreram na tarde de hoje durante uma tentativa de assalto a um salão de beleza. Eles foram baleados por um cliente que reagiu dentro do salão. De acordo com informações da 6ª Companhia Interativa Comunitária, antes a dupla já havia praticado outros assaltos nos bairros Parque das Nações e Novo Israel. Um artefato explosivo apreendido pela Polícia Civil em Manacapuru foi detonado na tarde de hoje no Instituto de Criminalística na capital. O procedimento é necessário para poder realizar a perícia. O artefato, que havia sido apreendido no mês passado em Manacapuru, foi destruído no início da tarde de hoje pelos policiais do Grupo de Manuseio de Artefatos Explosivos da Polícia Militar. O material explosivo foi encaminhado para a perícia no Instituto de Criminalística na manhã de hoje, mas antes precisava ser detonado. Segundo a polícia, é um procedimento padrão realizado quando há apreensão de algum material suspeito de ser explosivo. Por um procedimento de segurança nossa, toda vez que chega esse tipo de produto, a gente comunica ao MART, que tem a expertise na área de fazer esse desmonte do material. Esse tipo de material, quando apreendido com suspeitos, é parte da prova do crime. Segundo a polícia, o artefato detonado hoje tinha características semelhantes ao material usado para explodir caixas eletrônicos, mas apenas um laudo pericial pode comprovar isso. O procedimento de detonação do artefato durou cerca de 2 horas. A polícia ainda procura 7 presos que fugiram da unidade prisional de Manacapuru na noite de quarta-feira. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 9 detentos conseguiram quebrar o cadeado e a porta de 2 celas e depois o forro de PVC do corretor. No momento da fuga, a guarita estava sem policiamento externo. 2 foram recapturados ainda dentro do presídio e os outros 7 conseguiram fugir pulando o muro. A SEAP abriu uma sindicância para apurar os fatos. 2 incêndios foram registrados na manhã de hoje na capital. Na zona centro-sul, o fogo começou em um terreno tomado por entulho. Já na zona oeste, as chamas destruíram um depósito de mecânica. E com o início do verão, os bombeiros alertam para as principais causas de incêndio nessa época do ano. O superaquecimento de equipamentos eletrônicos, como os ar-condicionados e ventiladores. Outro problema também é a vegetação, que fica mais seca. As chamas que se espalhavam rapidamente assustaram os moradores. O fogo tomou conta do terreno, mas por sorte nenhuma casa foi atingida. A área que fica nessa rua, no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, estava cheia de entulhos, como madeiras e aparelhos domésticos velhos. O incêndio foi contido pelos próprios moradores. Os passarinhos aí dentro de casa já tinham incendiado, já com nós tudo dentro aí, ó. Na manhã desta quinta-feira, outro incêndio foi registrado na capital. Desta vez, em um depósito de mecânica na Avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste. Pelo menos 5 motos foram queimadas e o cachorro do proprietário que vigiava o local morreu carbonizado. Eu já soube agora de manhã já. O incêndio já vinha de 4 horas da manhã para frente. Quando eu cheguei ao fogaral já estava grande já.
Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas e evitar uma tragédia maior. Esse capitão do Corpo de Bombeiros do Amazonas faz um alerta para os cuidados que se deve ter nos ambientes domésticos e de trabalho nessa época do ano, quando as temperaturas são ainda maiores e podem influenciar nos incêndios. O que acontece muito é a gente estar utilizando um ventilador de má qualidade, não certificado, e muitas vezes as pessoas, principalmente à noite, deixam o ventilador por muito tempo ligado e às vezes saem do ambiente, saem da sua residência, eles permanecem ligados. Eles acabam superaquecendo esses ventiladores, né? E muitas vezes estão próximos a algum material combustível, então eles entram em curto-circuito, começam a pegar fogo, esse princípio de incêndio ele se propaga para os demais combustíveis do local. Da mesma forma, ar-condicionado, né? O ar-condicionado também por muito tempo ligado, se não for um ar-condicionado de boa qualidade, se o circuito elétrico, né, da residência não tiver dimensionado para suportar a potência desse ar-condicionado, ele também pode superaquecer também e provocar um incêndio. O capitão também alerta para a prática de queimar folhas, entulhos, pastagens e vegetações, o que também contribui para a má qualidade do ar. Aproveitam, né, para fazerem a limpeza dos seus terrenos, das suas roças, e acabam propiciando, né, provocando um incêndio. Outra coisa que a gente orienta é a pessoa o cigarro que estiver passando em algum local, transitando por algum local, não pegar a ponta do cigarro e jogar, né, próximo a mato, a entulho, que realmente isso aí pode ser uma fonte, né, de princípio de incêndio. Então a gente orienta para que as pessoas, o correto é que as pessoas não façam esse tipo de queimada, que realmente acabam perdendo o controle. Queimadas em áreas urbanas é crime e quem for flagrado ateando fogo nesses locais estará sujeito a punições dependendo da gravidade do incêndio. As ocorrências podem ser informadas ao Corpo de Bombeiros pelo 193 e denunciadas aos órgãos competentes, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Foram apresentados na tarde de hoje 3 suspeitos de envolvimento no assalto à casa de um desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, ocorrido no mês passado. Segundo a polícia, o trio já era procurado por outros crimes. As investigações da polícia apontam Bruno Coelho, conhecido como Bruninho, Gleison Santos e Mike Cunha como autores do assalto à casa do desembargador Sabino Marques do Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo a polícia, além do assalto ocorrido no mês passado, o trio vinha praticando vários roubos pela cidade. O último aconteceu ontem pela manhã em uma das avenidas mais movimentadas de Manaus. Os bandidos renderam o motorista e fugiram com o carro dele. E os crimes não pararam por aí. A polícia conseguiu chegar aos criminosos depois que eles cometeram um assalto a um posto de gasolina. Depois, os policiais que já investigavam o trio foram nas casas onde eles moravam e conseguiram realizar as prisões em flagrante. Só que nós vimos monitorando desde lá do dia 23 e descobrimos que eles efetuaram diversos roubos na cidade. Com a identificação do carro, foi fácil identificá-los e efetuar a prisão em flagrante. Todos são tráfico de drogas e roubo à mão armada. O carro roubado ontem pelo trio na Torquato Tapajós foi recuperado pela polícia. Vários objetos roubados, inclusive na casa do desembargador, também foram recuperados. Com os suspeitos, foram apreendidos dinheiro e o carro usado para praticar os crimes. Durante a apreensão do trio, a polícia também apresentou um homem suspeito de homicídio. O crime, segundo a polícia, foi cometido por causa de uma dívida da venda de um carro da vítima que havia comprado do suspeito. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira na capital e no interior. Em Tocantins, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Mesma previsão para o município de Borba, que terá a mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em Manaus, a sexta-feira tem previsão de sol com poucas nuvens e as temperaturas variam entre 25 e 33 graus.
A Prefeitura de Manaus apresentou hoje o novo sistema de distribuição de material e merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação, que passou por uma grande modernização. Um galpão com tecnologia moderna e que vai auxiliar o setor de logística da CEMED a organizar melhor os materiais de expediente e a merenda escolar. Além de melhorar a organização e controle do que entra e sai do local, a Prefeitura diz que vai conseguir minimizar os desperdícios da merenda escolar. Agora a coisa está toda certinha, perecíveis, pereciam por falta de câmaras frigoríficas, agora não. Controle da validade. O controle da validade também dos alimentos e tudo. A secretária Cátia diz muito bem, aqui nós temos um grande supermercado. Apesar do uso de empilhadeiras e da mão de obra especializada, a Prefeitura de Manaus diz que vai ser possível economizar até R$7 milhões por ano só com este novo modelo de depósito. Com a presença dos ministros da Comunicação, Ciência e Tecnologia e da Defesa, foi lançado hoje em Manaus o projeto Amazônia Conectada. O projeto de iniciativa do Exército pretende levar internet banda larga para 42 municípios do Amazonas por meio de cabos de fibra óptica subfluviais, o primeiro instalado no Brasil. É no fundo do Rio Negro que os primeiros 10 quilômetros da rede de cabos de fibra ótica subfluviais estão sendo testados pela primeira vez no Brasil. O desafio de levar internet de qualidade para mais de 3 milhões de pessoas que vivem na floresta mais densa do mundo está sendo encarado pelo Exército, em parceria com outras instituições interessadas na tecnologia. O projeto, batizado de Amazônia Conectada, foi lançado hoje em Manaus e contou com a presença dos ministros da Defesa, da Comunicação e de Ciência e Tecnologia. Como teste, eles acompanharam uma transmissão de vídeo em tempo real com uma velocidade de transmissão de 1 GB por segundo. Nós não devemos ter nenhum limite no investimento de tecnologia na região da Amazônia, que ela já deu muito para o Brasil. Com a previsão para ser concluído até 2017, o projeto visa levar o cabeamento de fibra ótica por 7.800 quilômetros, de Manaus até a região de fronteira no oeste do Amazonas, para facilitar as comunicações dos militares instalados naquela área. Nós temos uma fronteira muito extensa e difícil de ser policiada, e no caso da fibra ótica, ela vai poder trafegar informações com um grau de segurança para as forças e com uma rapidez muito maior. Além de ser estratégico para a defesa nacional, a internet que chega pelo leito dos rios da região pode beneficiar até 42 municípios do interior do Amazonas. O investimento inicial anunciado é de R$1 bilhão. Mas, de acordo com o ministro da Defesa, o Exército já conseguiu diminuir os custos do projeto, que pode sair pela metade do valor orçado inicialmente. A redução de custo é fundamentalmente em função do fornecedor do cabo. Nós estamos com um fornecedor de cabo a um determinado preço e as pesquisas do Exército nos apontaram um outro fornecedor fora do país, mas que consegue nos oferecer isso exatamente a metade do preço. Então, em função disso, como uma das partes mais relevantes é exatamente o cabo, nós vamos ter de 1 bilhão uma redução para 500 ou 550 milhões de reais. O governo do Amazonas já avalia os benefícios que uma internet de qualidade pode trazer para as populações ribeirinhas. Você vai permitir a universalização do ensino superior, o ensino médio, que você vai permitir que a educação chegue em tempo real. Vai permitir que o povo do interior, que hoje está isolado, possa ter oportunidade de ter acesso ao conhecimento mundo afora, como tem hoje as pessoas que já têm a internet banda larga. O primeiro trecho do projeto Amazônia Conectada, que já está com a verba financiada pelo Exército, vai ser realizado numa extensão de 200 quilômetros entre os municípios de Quari e Tefé, nas margens do rio Solimões. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E não se esqueça que você pode continuar acompanhando a nossa programação pelo Facebook. Acesse facebook.com/BandAmazonas e curta a nossa fanpage. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo no Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa noite.